Seja bem-vindo ao Cine Terapia, aquele momento em que você para assistir um filme e fazer reflexões sobre a sua própria história, a sua própria vida. Muitas vezes a gente até se identifica com aquela personagem ou com aquela história. E esse filme em especial, ele me tocou muito. Por isso eu quis gravar ele para vocês assistirem, né? Essa nossa egrégora de mulheres que decidiram despertar e se curar. E antes de eu fazer a análise, eu quero te fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo, curte, deixe um comentário para que outras mulheres também tenham acesso a esse conteúdo gratuito, poderoso e transformador, tá bom? Então nós vamos à análise de Cabrini, um filme baseado em fatos reais que se passa em 1880, uma época em que a mulher não tinha voz. Cabrini criou uma história. Ela criou o seu próprio destino, enquanto todo mundo dizia para ela que o que ela desejava, os sonhos dela eram grandes demais, que era humanamente impossível, até por conta das questões da saúde dela. Ela foi lá, reinou, né? Ela é uma rainha que criou o seu próprio destino, sua própria história e não deixou que nada a limitasse, tá? Então, qual o poder de uma mulher, né? O que ela quiser. Nós mulheres somos aquela que gestamos, que geramos uma nova realidade. E quando nós estamos conectadas com esse poder maior, com essa fonte maior, nós vamos gestando e gerando aquilo que nós queremos e desejamos. Cabrini, ela tinha uma visão muito clara do que ela queria para a vida dela, do que ela queria para a história dela. E eu escolhi esse filme justamente para te fazer uma pergunta. Você tem clareza do que você quer? Você sabe o que você quer para sua história? E não vale dizer, eu quero ser feliz, eu quero ter paz. Não, isso é muito genérico. Porque o que é felicidade, o que é paz? Então eu quero saber de você, se você tem clareza e o quão comprometida você está com aquilo que você diz que quer, né? Porque ela é determinada, ela é corajosa, ela é sábia e ela tem uma visão muito clara para a vida dela. Ela tem objetivos, ela tem metas e apesar da sua saúde frágil e de ter pouco tempo de vida, porque todo mundo dizia para ela, os médicos, o lugar dela é na cama, ela vai morrer daqui a 2 anos. E aí ela se levantava e não aceitava o que diziam para ela, tá? Então o que ela podia fazer? Ela desafiou. Ela foi lá e fez o que todo mundo dizia ser impossível. E apesar dessa saúde, ela viveu e muito, tá? Por quê? Porque ela não concordou com aquilo que disseram para ela. Você não tem chance, você não tem oportunidade, não vai dar certo, tá bom? Então ela foi lá e desafiou a medicina, ela desafiou tudo e todos. Mas ela desafiou no grito, na briga? Não, na sabedoria. Tá bom? E é isso que eu convido vocês aqui nesse canal para acessar o que é da natureza do feminino. Sabedoria, gestar, gerar. Como ela tinha uma visão clara, ela foi gestando e ela foi gerando dentro dela e, claro, transformando isso em realidade. Ela não aceitava um não como resposta, ela sabia se recuar, ela sabia se posicionar, ela era excelente negociadora, congruente. Ele acha o que é congruente. Quando eu digo que quero algo, eu preciso todos os dias acordar e ter ações, pensamentos e sentimentos que me conduz a conquistar aquilo que eu digo que eu quero. Porque tem muitas mulheres que dizem, eu quero um casamento feliz, mas grita e briga todo santo dia, minha filha. Isso é incongruente. Então, seja lá o que você decidir para você, você precisa ser congruente com o que você diz que quer, tá? Num tempo em que a mulher não tinha voz, ela foi uma mulher que se posicionou e deixou um legado para o mundo, tá? Quanto o mundo é um lugar melhor porque você existe? Essa foi uma pergunta que eu ouvi em 2019 na minha formação em coach. Coach, master, coach, eu tenho inúmeras formações. E essa pergunta, ela me impactou muito. Quando o meu treinador olhou bem para os meus olhos e me perguntou: o quanto o mundo é um lugar melhor pelo que você existe?
E eu não estou dizendo aqui para você ser canonizada, nem virar santa e nem sair por aí sendo padroeira e querendo salvar o mundo. Mas se você se tornar um ser humano melhor para si mesma, se você se tornar um ser humano saudável dentro da sua casa, amorosa dentro da sua casa. Recentemente eu atendi uma cliente que ela me disse, Eliette, a minha filha me disse, mãe, você trata todo mundo bem no seu trabalho, mas aqui em casa você grita e briga com todo mundo. Entende? Então a gente precisa, para ser, né, transformadora, para impactar o mundo, a primeira pessoa que a gente precisa ser boa é com nós mesmas. Então, o quanto o mundo é um lugar melhor porque você existe, o que você tem plantado, o como você fala com as pessoas, você é uma referência, você é uma inspiração, porque Cabrini era uma inspiração. Quando ela conhece aquela prostituta, ela transforma e impacta a vida daquela mulher de todas as formas possíveis, não dando lição de moral, não gritando, não brigando, inspirando pela forma dela de ser. Então, Sophie Helliger diz que a gente precisa ser como um farol, iluminar a nossa volta. E esse iluminar, ele vem de dentro. O farol, ele é fixo numa pedra. Ele não sai correndo para tentar salvar os barcos. Então isso foi Cabrini, uma mulher que ela iluminava a sua volta, ela inspirava pelas suas ações, por aquilo que ela falava e pelos teus comportamentos. Cabrini era uma mulher que ela não jogava palavras ao vento. Tudo aquilo que ela dizia que ia fazer, ela fazia. E por isso ela foi conquistando respeito, ela foi conquistando espaço. Uma mulher que chegou em um país que a rejeitava, que fez tudo para expulsá-la, ela chegou lá e construiu um legado. Ela chegou lá e conseguiu o seu lugar. Por quê? Por ela respeitar e se comprometer com aquilo que ela quer. E tudo que saía da boca dela, ela ia e fazia, tá bom? Então, o tempo todo ela ouvia, né? Madre, fique em seu lugar, né? E aí eu te trago essa reflexão. Você tem encontrado o seu lugar no mundo, se posicionado, ou está nesse lugar de salvadora, de guerreira, de vítima? E qual o seu legado, a sua história? O que vão contar a seu respeito, tá? Então, quando ela vai falar com o Papa, ela diz para ele que ela quer ir e que ela quer começar pela China. E aí ele fala, mas é pela China? Aí ela disse, o mundo é pequeno demais para tudo que eu pretendo fazer. E aí, como assim, né? Ele não acredita, porque o sonho dela é grande demais para a mente dele. Você tem sonho, você tem projeto, você tem clareza. Entende? Então, aí ele fala, mas não tem dinheiro para isso. E aí ela fala, se eu for esperar dinheiro, eu nunca teria feito nada. E à medida que você toma uma decisão, que você cria uma meta, as coisas vão acontecendo. Ela criou condições, ela criou o destino dela. E ela foi se superando, sem vitimização, sem culpar ninguém. Vive para o seu propósito e por onde ela passa, ela inspira e transforma pessoas. Ela foi rejeitada inúmeras vezes. Então, será que na sua vida você anda culpando os outros? Ah, eu não sou feliz porque a culpa é do meu marido. Ah, eu não tenho dinheiro porque a culpa é do governo. Ah, não sei o que lá. Então, assim, esse filme, achei ele sensacional e me inspirou muito, tá? Enquanto todos veem dificuldade e impossibilidade, ela abriu as possibilidades, tá? Ela fala com as pessoas certas. É igual eu vejo mulher falando do casamento com quem não é terapeuta, com quem não entende de casamento. A gente vai procurar as pessoas certas. A gente não fica abrindo o nosso coração falando com qualquer um. Então, fale com as pessoas certas. Vá direto à raiz. Para de ficar perdendo tempo, falando por falar, ok? Encare os seus medos. Ela fala para a freira lá, né? Encare os seus medos quando ela recebe aquela notícia de que ela vai morrer. Ela encare seus medos, lidere. Nós podemos fazer tudo naquele que nos fortalece. Será que você está conectado à sua espiritualidade que te fortalece? O quanto você tem algo maior que te conduz e que te guia? E o quanto você, de fato, se conecta com esse algo maior, tá bom?
Outra cena que eu achei extremamente impactante, naquela hora que o menino pega a arma, né, que o pai dele se suicidou, que ele perdeu a mãe, então aquela criança extremamente ferida pega a arma e acaba acertando o cafetão. Ela descarrega a arma, entrega nas mãos dele e diz: é sua. O que você vai fazer? E muitas vezes, na hora de nos comunicar, eu pelo menos já fiz isso, de atacar, de falar, você é errado, você é um irresponsável, você... Não, ela conversava com amor, com respeito, com sabedoria. É sua, mas qual é a sua decisão? Eu vou te respeitar, entende? Mas eu espero que você escolha, né, jogar fora. Então, ela precisou conquistar espaço onde ninguém queria. Eu falei isso para vocês. Ela se encontrou, né, uma forma de lidar com todas aquelas circunstâncias, sem confronto, sem grito, sem briga, de conversar. E aí ela fala, outra fala dela que eu acho sensacional: não podemos escolher como chegamos ao mundo, mas Deus nos deu a liberdade para escolher como vivemos. Você tem usado a sua liberdade com sabedoria? E outra coisa que eu percebi, ela conseguiu aliados. Ela tinha parceiros. O jornalista, o papa, as freiras, as crianças, até mesmo uma prostituta ela tinha com ela. O cantor de ópera, o povo, os homens influentes, tudo ela foi se conectando e criando parcerias, porque ninguém faz nada sozinho. Então, como eu disse, ela era uma excelente negociadora. Ela chegou para o prefeito e falou assim: eu tenho um voto, mas você vai me apoiar no meu hospital? Então, por algo maior, ela ia se movendo e fazendo conexões. Você é uma pessoa que por onde passa, você abre portas ou fecha portas? As pessoas com quem você se relaciona, elas abrem ou fecham as portas para você, para realizar os teus projetos, os teus sonhos, tá? E aí, ela diz algo sensacional: feridas só podem ser curadas com amor. Então ela vai conquistando com amor, com confiança, com respeito o seu lugar. E ela foi superando o que parecia impossível. Ela foi expulsa, deportada, injustiçada. Ela baixou a cabeça, ela respirou, mas retomou os seus sonhos. Voltou ainda mais forte, com fé, determinada e ambiciosa. Ela criou um império de esperança. Né? E o que é a fé? A fé é aquilo que eu acredito. E esse o que eu acredito pode ser tanto que vai dar certo como vai fracassar. O que eu acredito pode ser tanto que nenhum homem presta, como existe um homem abençoado na minha vida. Que eu sou próspera, que eu sou amada. Fé é aquilo que eu acredito. E muita gente pega toda a sua fé pro errado, pro negativo, pro que vai dar errado. Então, esse filme, na minha percepção, ele é extremamente inspirador para te mostrar que você pode tudo aquilo que você decidir, desde que você tenha clareza, tenha conexões e fale com as pessoas certas, tá bom? Aí ela diz: ou somos ousadas ou morremos. Eu escolhi ser ousada, gente. Se tem uma pessoa que brincou com o impossível, modéstia à parte, sou eu. Eu amo o impossível. Ela não se conformava. Aí o padre fala com ela, né? Os nossos ancestrais cavaram túneis para que bebêssemos água da torneira. As tuas ancestrais tinham 13 filhos. As tuas ancestrais não puderam escolher com quem casar. As tuas ancestrais muitas vezes não tiveram voz. Lavava roupa no rio, não tinha água encanada, não tinha tudo isso que nós temos hoje. Não podia trabalhar, não podia divorciar. Então os nossos ancestrais abriram inúmeros caminhos para nós. Será que você está aproveitando tudo que você herdou de positivo? Porque muitas vezes a gente foca demais no negativo e esquece de ver todos os benefícios, tá? E aí o prefeito diz para ela, né? É uma pena que você seja mulher. Você teria sido um ótimo homem, um homem excelente. E ela disse: não, senhor prefeito. Homem jamais faria o que nós fazemos. E eu concordo com ela. Porque o poder de uma mulher está na sabedoria, está na capacidade de gestar, de gerar,
tudo no seu feminino. Ela visualizava e dava vida. Então, gerar não é só filhos, é gerar o impossível, é gerar sonhos, é trazer a realidade, ok? Então, a mulher gesta, gera, cura, transforma, inspira de uma forma única. E talvez o seu feminino esteja tão ferido, tão dilacerado, você está tão presa na dor, tão presa no impossível, com a fé tão ferrenha no negativo, que você não esteja conseguindo gestar e gerar uma nova realidade, tá? E ela viveu até os 67 anos, foi canonizada, impactou o mundo como ela decidiu que faria. E que tipo de mundo nós queremos? Aí no final do filme fala isso, né? E que tipo de mundo nós queremos? E o que nós faremos para conquistá-lo? E eu te deixo aqui toda essa reflexão. Você vai ficar presa na dor, na mágoa, no passado? Ou você vai escolher gestar, gerar, impactar o mundo de uma forma positiva? Como? Curando a si mesma, sendo luz, sendo farol, sendo amor, sendo sabedoria, sendo bênção, todos os dias tendo fé de que há algo melhor. Você não nasceu aqui para sofrer, eu tenho certeza disso. Me diz, esse filme também impactou você? Quais são as reflexões que fica para você? E eu termino aqui essa análise com essa frase que impactou e mudou a minha vida. O quanto o mundo é um lugar melhor porque você existe.